Atenção, atenção, Cereto News chegando, Luxemburgo ainda corre risco de demissão? Ou será que ele escapou desta possibilidade depois do empate contra o Palmeiras? Corinthians tem jogadores convocados na data FIFA e serão desfalques da equipe que se prepara agora para a próxima rodada, para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem jogos complicadíssimos no Campeonato Brasileiro e vai ter a preparação, e nesta preparação esses jogadores serão desfalques. Tudo isso e muito mais sobre o Corinthians. E o Renato Augusto, como é que tá o Renato Augusto? Conto tudo para você agora. Cereto News, roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Plim! Quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o dinheiro para você, resolvem o problema para você em menos de 24 horas. Conversem com eles através do WhatsApp, do QR Code ou do link que está na descrição do vídeo, tá? Na descrição do comentário. Aliás, o link está no comentário fixado do vídeo, tá? O link está no comentário fixado do vídeo. E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. O Campeonato Brasileiro agora dá uma parada para os jogos internacionais. Você tem os jogos internacionais, você tem as eliminatórias da Copa do Mundo, você tem tudo sobre eliminatórias da Copa do Mundo. Você pode apostar nos jogos internacionais, no Aposta Ganha, tá bom? Não é só no Campeonato Brasileiro, não. Você pode apostar também nas eliminatórias da Copa do Mundo. Com o meu link, você faz o cadastro através do meu link e ganha R$5 para você fazer a primeira aposta. Aposta Ganha. Será que o Vanderlei Luxemburgo está agora tranquilo, está garantido no comando do Corinthians? Será que passou o risco de demissão? Será que havia o risco de demissão ou se tratava apenas de pressão externa? O Vanderlei Luxemburgo garante que era apenas pressão externa, que não havia o risco de demissão. Disse na entrevista coletiva que todos os dias conversa com o Duílio, que todos os dias conversa com o Alessandro e que nunca foi falado sobre a possibilidade da saída dele do Corinthians. Mas havia, sim, uma possibilidade muito grande de demissão do Luxemburgo no caso de derrota no derby. Se ele perdesse para o Palmeiras, depois, sobretudo, da derrota para o Estudiantes de La Plata e da entrevista que ele deu, da péssima entrevista que ele deu para o Estudiantes de La Plata, havia uma pressão muito forte para que ele fosse demitido. Pressão dos conselheiros do Corinthians, pressão sobre o Duílio Monteiro Alves. Claro que quem tem a caneta, quem assina o cheque, quem tem o poder de decidir, quem tem o poder de demitir ou não o Vanderlei Luxemburgo é o próprio Duílio Monteiro Alves. Então, o Duílio não tinha o interesse, não tinha a intenção em demitir o Vanderlei, mas em caso de derrota para o Palmeiras, a demissão seria insustentável, a pressão seria insustentável e a demissão, a possibilidade de demissão seria muito grande. Tem outra história também que a gente já falou aqui e que ela ficou muito evidente depois do jogo de ontem, que é a questão da briga do Vanderlei com o Bruno Maziotti. Essa briga do Vanderlei com o Bruno Maziotti pegou muito mal para o Vanderlei Luxemburgo, porque o Bruno Maziotti era contra a utilização do Renato Augusto no jogo contra o Goiás. Queria preservar o Renato Augusto para o jogo contra o Estudiantes. Renato Augusto acabou jogando parte do jogo contra o Goiás e o jogo contra o Estudiantes. E ficou de fora do derby. Ficou de fora do jogo mais importante do campeonato, que é o derby. O Luxemburgo está sendo muito questionado a respeito disso. Por que que o Renato Augusto não jogou? Por que que o Renato Augusto ficou de fora do derby? O que está acontecendo com o Renato Augusto? A verdade é que o Renato não está
100% fisicamente. Se tivesse 100% fisicamente, 100% do condicionamento físico, ele poderia jogar. Mas a pergunta é, ele estava com condicionamento físico, estava 100% fisicamente no jogo contra o Goiás? Ele poderia ter jogado contra o Goiás? Ele poderia ter jogado contra o Estudiantes? Foi uma decisão correta da comissão técnica em escalá-lo nos jogos contra o Goiás e contra o Estudiantes, perdendo o Renato Augusto para esse jogo contra o Palmeiras? Essas são as perguntas que precisam ser respondidas e que o Vanderlei Luxemburgo ainda não respondeu. O Vanderlei Luxemburgo, na verdade, respondeu. Quem não respondeu foi o Bruno Maziotti. E fica esta questão, fica esta briga entre os dois, fica esse mal-estar entre os dois. E a informação é que os jogadores ficaram do lado do Bruno Maziotti e que teria rachado o elenco esta briga do Vanderlei Luxemburgo. Outra coisa que o Vanderlei Luxemburgo desmente, porque o Vanderlei Luxemburgo diz que o ambiente é muito bom, que o ambiente é maravilhoso, que ele não tem problema com ninguém lá no Corinthians. Então, por enquanto, ele continua no Corinthians, mas a diretoria perde o timing, perde o tempo de trocar de treinador, porque o tempo ideal de trocar de treinador seria agora, né? Por causa da data FIFA. São 11 dias sem jogar futebol. 11 dias sem disputar uma partida do Campeonato Brasileiro. Seria exatamente esse o momento para trocar de treinador. Mas o Vanderlei Luxemburgo, o Duílio Monteiro Alves, preferiu manter o Vanderlei Luxemburgo como técnico do Corinthians. Por falar em Duílio Monteiro Alves, este foi o último derby do Corinthians no comando do Duílio Monteiro Alves, na gestão do Duílio Monteiro Alves. São 11 jogos em 3 anos, não terá mais nenhum outro Corinthians e Palmeiras nesta temporada. O Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram nessa temporada nas vezes que deveriam se enfrentar, e nos 3 anos de gestão do Duílio Monteiro Alves, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram 11 vezes. Apenas uma vitória do Corinthians, hein? Apenas uma vitória do Corinthians, 6 vitórias do Palmeiras e 4 empates. É um retrospecto muito negativo do Corinthians em jogos contra o Palmeiras. Um retrospecto muito superior do Palmeiras nesses confrontos entre Corinthians e Palmeiras no derby paulistano. São 6 técnicos diferentes nesse período em que o Corinthians enfrentou o Palmeiras nesses 11 jogos. Na gestão do Duílio Monteiro Alves, o que explica muita coisa, né? O Mancini, o Silvinho, o Vitor Pereira, o Fernando Lázaro, o Danilo e o Luxemburgo. 6 técnicos diferentes comandaram a equipe. A última vitória foi no comando do Silvinho, hein? A última vitória do Corinthians sobre o Palmeiras foi no comando do Silvinho. Enquanto o Corinthians teve 6 técnicos diferentes, o Palmeiras teve apenas um técnico, o Abel Ferreira foi o técnico durante esse período todo. Bom, o Corinthians teve jogadores convocados para as respectivas seleções dos seus países e vão ser desfalques do Corinthians nesse período de preparação, né? Ou seja, o Luxemburgo não vai poder contar com todos os jogadores nesse período de preparação, visando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é no dia 14 de setembro, só no dia 14 de setembro, contra o Fortaleza, em Fortaleza. O Matias Rojas foi convocado para a seleção do Paraguai. Matias Rojas foi convocado para a seleção do Paraguai, para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Bruno Mendes foi convocado para a seleção do Uruguai. Bruno Mendes convocado para a seleção uruguaia. E o Bruno Mendes que ainda não resolveu a questão do contrato, da renovação de contrato com o time do Corinthians, hein? Continua esta situação meio mal esquisita, mal explicada, mal resolvida, essa situação do Bruno Mendes com o Corinthians. E o Gabriel Moscardo foi convocado para a seleção pré-olímpica. Ontem, inclusive, se emocionou, ficou sabendo no intervalo do jogo que havia sido convocado para a seleção pré-olímpica, se emocionou bastante. São os 3 jogadores que o Corinthians não terá nesse período de preparação. Não terá no período de preparação também o Maicon, né? Porque o Maicon foi suspenso, quer dizer, ele terá o Maicon no período de preparação, mas não o Maicon como titular, porque o Maicon foi expulso e está suspenso.
também fica de fora. Fica do próximo jogo. Fica aí a expectativa se o Fagner vai poder jogar. O Fagner está fora do time do Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Fagner não jogou por causa de uma lesão na panturrilha. O Rony também está machucado. Esse período, o Corinthians vai ter tempo de recuperar esses jogadores. O Renato Augusto só vai jogar se estiver 100% fisicamente. Foi esse o acordo da comissão técnica do Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, do Bruno Maziotti com o Vanderlei Luxemburgo. O Renato Augusto acabou sendo o pivô da briga, então ele só vai jogar se ele tiver 100% fisicamente. Se não, ele não vai jogar. E olha, o Corinthians, quero dar mais 2 destaques da equipe do Corinthians a respeito do derby, porque se não fosse o Cássio, o São Cássio, o Corinthians teria perdido o derby. Ele que fez uma defesa sensacional. Né? No último lance do jogo, praticamente, ele fez uma defesa sensacional. E o Cássio é treinado pelo Marcelo Carpes. O Marcelo Carpes, que é preparador de goleiros e também preparador de goleiros da seleção brasileira. Também é preparador de goleiros da seleção brasileira. Foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz. Vai auxiliar a seleção brasileira neste período aí de eliminatórias da Copa do Mundo. E quero falar também do Lucas Veríssimo, porque o Lucas Veríssimo foi um dos destaques do time do Corinthians no jogo de ontem. O Lucas Veríssimo deu 10 cortes na bola, 10 cortes, fez um desarme, teve um chute bloqueado, segundo o SofaScore, e ganhou 5 duelos pelo alto. 5 duelos pelo alto, bola aérea foi com o Lucas Veríssimo. 5 duelos pelo alto, ele ganhou todas. Todas que ele tentou pelo alto, ele conseguiu ganhar. Então foram 10 cortes na bola, um desarme, um chute bloqueado, nenhum drible sofrido, não tomou nenhum drible, um passe decisivo, deu um passe decisivo e ganhou 5 bolas pelo alto, 5 bolas aéreas, o Lucas Veríssimo ganhou. É um zagueiraço, Lucas Veríssimo, zagueiro de seleção brasileira. O Corinthians contratou um zagueiraço para substituir o Murilo, que foi para o Nottingham Forest. Está muito bem de zagueiro o time do Corinthians com a contratação do Lucas Veríssimo. Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu ligo todos os comentários. Por exemplo, você que nos escreve, participa e deixe o seu comentário a respeito do derby. Tem muita gente falando do derby ainda. Me desculpem, amigos corintianos, nosso elenco não tem mais jogadores com aquela garra dos anos 80, 2005 e 2010. O Pedro Benedetti falando por aqui. O próximo comentário é do Armando Moraes. A Avenida Fábio Santos era um convite ao prazer de fazer gols que o Palmeiras não soube explorar. O moleque Wesley fez várias vezes o papel de assessor de lateral, cansando no segundo tempo. Observação dos amigos, youtubers e espectadores. O Cássio salvou mais uma vez a gente. Que goleiro é este? Aqui é Timão, abraço Cereto, Antônio Donizete Silva. O Cássio salvou mais uma vez. O Ellison Rizioli, boa noite, Cereto. Tá difícil com esse técnico. Fora Lucha, tragam o argentino que era o técnico do River. Vai, Corinthians. O técnico do River era o Marcelo Galhardo, né? Liodoro, vários jogadores machucados, vários jogadores vendidos. E a culpa é do Luxemburgo? Que loucura. O Corinthians é o time há mais tempo sem perder o campeonato brasileiro e ninguém fala nada. Aos poucos os times estão melhorando. Essa é a verdade. Muito bem. Os comentários dos amigos que nos escrevem. Tem mais algum comentário? Do Francis. O Vitor Pereira foi vacilão com o Timão, mas com ele mesmo, com todos os problemas de lesões, o time estava melhor. Fausto Vera e Yuri Alberto jogavam muito mais. É verdade. Fausto Vera e o Yuri Alberto estão devendo futebol ao Corinthians. Com o Vitor Pereira jogavam muito mais. Façam a sua inscrição aqui no canal do Cereto. Inscreva-se no canal do Cereto, deixe a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Me segue nas redes sociais com @cardocereto, tá bom? @cardocereto, você me encontra no Twitter e também no Instagram, e seja sócio do Clube de Membros do canal, porque sendo sócio do Clube de Membros do canal, você tem prioridade nas lives e tem também prioridade no grupo de membros, no grupo de WhatsApp do Cardo Cereto, tá bom? E agora você sabe
Acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.